Olá, galera da Associação Central Sul Rio Grandense. É um prazer estar falando aqui com vocês e eu quero de antemão já fazer aqui uma explicação. Nós começamos aí há um mês mais ou menos atrás a fazer ali um estudo diário da lição da Escola Sabatina. Mas como a gente sabe que temos aí muita coisa nesse sentido, né? Temos muito material, vídeos diários da lição da Escola Sabatina, e com outros colegas pastores, eu decidi mudar um pouco a nossa estratégia. Então, ao invés de termos todos os dias um vídeo, nós vamos fazer sim sobre a lição da Escola Sabatina um resumo na sexta-feira. E eu espero que de alguma maneira isso possa te ajudar. Quem sabe enquanto você estiver dirigindo, ou você está em casa, ou descansando, mas com um fonezinho de ouvido, ouvindo o que a gente está falando, para que de alguma maneira isso possa somar juntamente com você, com a tua igreja, e que a lição da Escola Sabatina seja estudada pelos jovens da tua igreja. Por você também, é claro. Bom, vamos falar sobre a lição dessa semana? Nessa semana nós estamos falando sobre os dons do Espírito. Sabe que Deus nos deixou uma obra a realizar. E para você construir, por exemplo, uma casa, se você não tiver as ferramentas, você nunca vai sair do zero. As ferramentas são necessárias. Assim como as ferramentas são necessárias para construir uma casa, enfim, Deus nos deu os dons, o Espírito Santo nos concede esses dons, que são as ferramentas que nós temos, eu e você, para cumprirmos a obra que Deus nos deixou. Agora, há uma divisão que nós temos que fazer. Completamente diferente de dons são os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, conforme escrito lá em Gálatas, no capítulo 5. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. E aí o amor ele se divide como se fosse assim, uma bergamota, como nós chamamos aqui, ou uma tangerina. Enfim, a bergamota ela é um fruto e se divide em vários gomos. Assim é o fruto do Espírito, amor. E aí você tem a divisão desse fruto que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, enfim, são os 9 frutos do Espírito. Uma pessoa pode apresentar dons, talentos, e mesmo assim não estar demonstrando com isso espiritualidade. Quer dizer, eu sei cantar, um exemplo. A pessoa que sabe cantar, não é porque ela canta que ela está vivendo uma vida espiritual, é lógico que não. Agora, você não consegue disfarçar isso em relação ao fruto do Espírito. Toda pessoa que realmente tem uma espiritualidade acentuada, que tem contato com Deus, ela vai manifestar essa espiritualidade através justamente do fruto do Espírito. E nós temos que buscar o fruto do Espírito. Quando nós temos os nossos dons atrelados a uma vida espiritual forte, de comunhão com Deus, aí, meu amigo, ninguém te segura. Aí os teus dons começam a alcançar uma proporção de influência na vida das pessoas que é uma coisa fantástica, porque você não está apenas atuando com o teu talento, você está colocando esse teu talento, esse teu dom nas mãos do Senhor. Até porque todos os nossos dons que Deus nos concedeu, eles possuem um propósito. Para um pouquinho para pensar, o que você está fazendo com o dom que Deus te concedeu? Será que você está enterrando esse talento? Lembra daquela parábola que Jesus conta de um homem, de um rei que distribuiu ali os seus dons, os seus talentos para os seus servos? A um ele deu 5, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1. E ele valorizou aqueles que trabalharam com seus talentos. Porque, por exemplo, aquele que tinha recebido menos, apenas 2 talentos, ele trabalhou com seus talentos, ele multiplicou os talentos. Quando nós colocamos os nossos dons à disposição do Senhor, entendendo que temos um propósito, que Deus nos deu um propósito com esses talentos, nós vamos cada vez mais ampliando a nossa esfera de influência sobre as pessoas. E assim Deus vai nos usando. O propósito principal dos dons da igreja é a edificação da igreja. Existe um verso lá em Efésios capítulo 4 e no verso 12 que eu quero ler para você, que diz assim, olha só, Efésios 4, verso 12, falando sobre os dons da igreja, e diz que esses dons têm vistas, ou seja, o objetivo, do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Os nossos dons foram dados pelo Espírito Santo a nós para que a igreja cresça, para que a igreja esteja unida,
jamais dividida. Nós precisamos colocar os nossos dons à disposição do Senhor para contribuir com o crescimento da igreja do Senhor, para cumprir os propósitos do Senhor. Será que nós estamos hoje carentes dos dons do Espírito? É claro que sim. Se o objetivo dos dons é a edificação da igreja, naturalmente nós, a igreja que está vivendo aqui os momentos finais da história deste mundo, nós precisamos mais do que nunca desse poder do Espírito e dos dons do Espírito Santo para que a igreja cresça, porque a nossa igreja não é perfeita. Se a necessidade dos dons é para a edificação da igreja, então nós, eu e você, nós precisamos desses dons. Eu quero fazer menção aqui sobre um aspecto fundamental e extremamente importante dos dons do Espírito Santo, que é a capacidade de discernir. Quando um dom é dado de fato por Deus, ou quando talvez esse suposto dom é, na verdade, uma contrafação do inimigo de Deus. Você sabe que Satanás, ele é expert em trabalhar com contrafações. Ele toma aquilo que é plano de Deus, aquilo que é uma promessa divina, e agora ele apresenta essa promessa de maneira um pouquinho desvirtuada, levando milhões de pessoas para o engano. Nos últimos dias, diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, que muitos virão dizendo: Senhor, mas nós não temos feito milagres em teu nome, nós não expelimos demônios em teu nome. No entanto, Jesus vai dizer: se afastem de mim porque eu não conheço vocês. Queridos, nós precisamos de fato discernir quando um dom é realmente uma dádiva divina, quando determinada ação de alguém é uma dádiva divina, é um dom divino, e quando não é. E sabe qual é a única fórmula segura que nós temos para distinguir o verdadeiro do falso? É quando nós colocamos como base a palavra de Deus. E eu desejo sinceramente que você e os jovens que você está aqui representando, a igreja que você representa, possam estar aptos, preparados para realmente entender quais são os propósitos de Deus, quais são os verdadeiros dons do Espírito Santo que ele concede à igreja, e fazemos o nosso melhor para contribuir com a grande obra que ele nos deixou, que é cumprir a missão de pregar o Evangelho, de anunciar Jesus, para muito em breve nós vemos o nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. Que Deus abençoe você e que você esteja sempre ligado na pessoa de Jesus.